Ora, muito bem, vou então sentar-me aqui ao pé do Dr. Nuno Lousada, que faz hoje a sua estreia no Manhã CM. É verdade. Seja muito bem-vindo. Obrigado. O Obrigado Dr. Nuno pelo convite. Lousada representa a Fundação Portuguesa de Cardiologia, é cardiologista e hoje vai-nos falar de um tema que me parece muito, muito importante, que é, de facto, são os cuidados que os doentes cardíacos devem ter quando saem da sua rotina, não é? Portanto, quando vão viajar, nomeadamente agora que se aproximam as férias. E então, doutor, conte-nos tudo. O doente cardíaco, quando vai viajar, a primeira coisa que deve saber é para onde é que vai viajar e deve ter mais cuidado a programar a viagem. Porquê? Quer dizer, não pode ir para qualquer local? Exatamente. Deve evitar, por exemplo, uma pessoa que tenha que tomar bastante medicação, que esteja, enfim, com uma assistência, que necessite uma assistência mais constante, deve evitar ir para sítios remotos, onde ele sabe que se tiver algum problema ninguém pode tomar conta dele, digamos assim. Também deve ir assim para a Austrália, Nova Zelândia? Não, a Austrália é um país onde ele pode efetivamente também ter boa assistência. Aí teria que ser outro aspecto, que é o problema das viagens longas de avião. Mas deve evitar, sei lá, ir para determinados sítios da África, digamos assim, onde se adoecer ou se tiver algum problema, poderá não ser devidamente assistido. O outro aspecto que ele deve ter atenção é a altitude para onde vai. Por exemplo, um doente cardíaco, designadamente os tais mais graves, não deve pensar ir para o Peru ou para certos sítios mais... Porque aí, e fazer escaladas. E fazer escaladas, exatamente, claro. Deve ter esse bom senso, não é? E depois de avaliar o sítio para onde vai, deve pedir ao médico que o acompanha para estabelecer a medicação que ele toma, portanto, levar a lista dos medicamentos. Com certeza. Os medicamentos devem, na viagem, devem ir na sua malinha de mão e não ir para o porão. Podem-se perder, pode haver problemas, andar sempre com a medicação na malinha de mão, ter a lista dos medicamentos que toma. Também devemos aconselhar as pessoas a trazer os medicamentos nas suas embalagens próprias e não tirar tudo das embalagens e embrulhar tudo. Exato, até porque pode depois fazer confusão a tomar os medicamentos. E principalmente naqueles doentes, digamos assim, mais graves, pode ser ajuda. Levar um eletrocardiograma ou um outro exame cardíaco que explique a sua situação, se houver alguma. Portanto, levar-vos alguma informação médica dos exames, que de facto diagnosticam aquilo que tem. Tem. E a medicação, levá-la na mão, não pô-la na mala de porão. Isso parece tal e qual a minha mãe. A minha mãe tem 92 anos. Portanto, é uma senhora que tem alguns cuidados com a saúde e toma alguma medicamentação. Tem uma malinha assim quadrada que a acompanha para todo lado. É o chamado bom senso das pessoas. Acompanha aquela malinha para todo lado. Vá para onde for, para a minha casa, que é 500 metros do meu irmão, mesmo assim lá vai ela com a sua malinha, com a medicamentaçãozinha toda ali. Porque o filho pode não ter lá o medicamento que ela precisa. Exatamente. Naquele momento. E, portanto, ela leva sempre a medicação. Portanto, é de muito... Já está preparada, já está. Mas, doutor, deixe-me só extrapolar aqui um pouquinho dos doentes cardíacos. Eu diria que essas recomendações de bom senso que o doutor está a fazer serve para qualquer doença, não é? Qualquer pessoa que padeça de uma doença, que tenha que fazer medicação regular, deve ter estes cuidados. Deve ter estes cuidados. Também no doente cardíaco ter atenção de levar as vacinas em dia, é um outro aspecto interessante. Porquê? Porque a doença cardíaca potencia outras doenças? Não, sim, mas também se tiver uma pneumonia, se tiver uma infecção respiratória mais grave, isso pode agravar a sua doença cardíaca. De modo que ele deve ter as suas vacinas em dia, a vacina da gripe. Hoje já há uma vacina, por exemplo, para a pneumonia, não sei se já ouviu falar, que é uma vacina muito importante na prevenção da pneumonia. Portanto, ele ter a da gripe já tinha ouvido falar, mas a da pneumonia não. Então, pronto. Já tinham ouvido falar na da pneumonia? Não. É interessante. É recente? Já não é tão recente assim. Agora há uma vacina até mais evoluída, com uma duração de eficácia para muitos anos. E, portanto, é importante, lá está, o doente ter esses aspectos. Mas essa vacina da pneumonia deve ser ministrada só ao doente cardíaco ou a qualquer pessoa? A qualquer pessoa, não vejo necessidade, mas um doente cardíaco ou uma pessoa de uma determinada idade, por exemplo, uma pessoa de determinada idade que tenha muitos problemas de bronquite, portanto, as tais pessoas com maior risco devem fazer a vacina. Estão sempre com esses problemas. Essa vacina ajuda? Essa vacina ajuda porque faz a prevenção da pneumonia. E nós sabemos que quando a nossa idade avança, que o risco da pneumonia se tornar mortal aumenta, não é? Ficamos com menos imunidades, tudo isso, não é? E mais fragilidade. Pois, claro que sim. Doutor, então,
vamos viajar, chegou a altura das férias, o doente cardíaco deve ir descansado, porque também o stress não é o ideal para quem vai de férias, nem para Claro. quem tem doenças cardíacas, mas tem que ter estes cuidados todos que o doutor disse. Portanto, ter a sua medicação sempre em ordem, levar a medicamentação consigo, a listagem dos medicamentos, alguns exames que os médicos tenham prescrito, se tiver que ir a algum hospital ou a algum médico no país para onde vai ou no local para onde vai, o médico sabe ler aquilo, não é? Todos Exatamente. os médicos sabem, é uma linguagem universal, não é? Exatamente. A radiografia do coração de um chinês deve ser igual à nossa, ou não? Claro, o raio-x é o mesmo. Sem dúvida nenhuma, portanto, a linguagem é universal e deve, sobretudo, preocupar-se com os destinos. Essa parte é que me preocupou, Claro. porque a pessoa não deve ir para sítios muito quentes, muito frios, muito altos, muito baixos. Como Claro. é que é? Exatamente. E deve ter, é esse aspecto que falámos, pois se a pessoa tem esses problemas cardíacos ou, por exemplo, problemas respiratórios, já não pode ir lá visitar os picos do Peru ou subir os Himalaias. Isso é verdade, há limitações que vão aparecendo mesmo. E sítios com muito calor também. E sítios com muito calor, principalmente se não for para um ambiente com ar-condicionado, não é? Não é problemático o ar-condicionado? Se for um ar-condicionado que esteja bem, não é problemático, evidentemente. Ui, eu dou-me tomar com o ar-condicionado. Eu não sou cardíaca, Pronto. mas o ar-condicionado é uma coisa que não me incomoda. Mas lá está, deve evitar as situações de risco. O tal bom senso que a mãe tem, não é? Exato, que a mãezinha tem, isso é verdade. A mãezinha tem isso tudo. Recomenda, doutor, cuidados especiais para quem, por exemplo, foi vítima de infarte ou vítima de situações recentes. Ou seja, o doente cardíaco tem que ter sempre cuidados, mas aqueles que passaram por incidentes mais recentes ainda devem ter mais cuidado. Exatamente, portanto, há as situações ainda mais graves. Uma pessoa que foi operada ao coração ou que teve o tal infarto deve só viajar aí 3 semanas. O doutor sabe isto, desculpe, são os meus fãs. Claro. Isto é, Eles não param. é uma coisa extraordinária. As calças são giríssimas, depois começam logo os meus fãs aqui a enviar-me mensagens. Pronto. Eu já devia ter este cuidado, não é? Já devia estar prevenida. Mas olha, não adivinhei isto. Pronto. Não, muito bem. Doutor, então estávamos a falar naquelas pessoas que foram vítimas mais tiveram recentes. infarto ou que foram operadas ao coração. Nós aconselhamos a esperar 3 semanas depois de terem alta do hospital antes de prepararem e de fazerem a sua viagem. E há mesmo 2 situações que num doente cardíaco não aconselhamos a viagem, que é o tal bom senso, pois se o doente cardíaco está outra vez com falta de ar ou está constantemente a ter uma dor no peito, é melhor ir ver o que se passa e não ir viajar, sei lá, para o fim do mundo, porque as coisas podem correr mal, não é? Portanto, se volta a ter sinais daquilo que lhe aconteceu anteriormente, cuidado. Não viaja e vai ver o que se passa. Mas sabe que o povo português, tanto homens como mulheres, isto serve para todos, tem às vezes medo dos médicos, às vezes não respeitam os sinais, às vezes fogem dos médicos, às vezes são teimosos. Mas e isso é não humano, ajuda. Isso é humano, porque há pessoas que não têm medo de uma má notícia, não é? É verdade. Mas o pior é que com medo Mas da tem má que ter o bom notícia podem senso. agravar a doença. Podem agravar a doença. É verdade. Tem que haver o tal bom senso, às vezes um bom conselho e antes de viajarem ter o tal bom senso de avaliar que estão em condições de viajar. Doutor, eu, graças a Deus, penso que não sou uma doente cardíaca, mas a qualquer momento uma pessoa está em risco, não é? Obviamente, até de qualquer órgão, até de partir Enquanto uma perna. estamos vivos, estamos sempre em risco. Estamos sempre em riscos. Que sinais é que eu agora posso ter, agora que as férias se aproximam, que sinais é que eu tenho que estar atenta para eventualmente perceber, espera lá que isto tens que ir ao médico primeiro no que respeita à doença cardíaca? Eu valorizava 3 sinais. A pessoa sentir-se muito cansada. A pessoa que de repente, sei lá, uma pessoa que faz o seu passeio ou quando vai às compras tinha que subir um primeiro andar ou andar 2 quarteirões e diz eu ontem ou anteontem fazia isto completamente à vontade e agora começo-me a cansar muito, estou-me a cansar muito. Deve ver porque é que se está a cansar muito. Certo. Pode até não ser do coração. E evidentemente se começa a ter uma sensação de falta de ar, ainda é mais grave. Se, por exemplo, a pessoa dormia normalmente e de repente à meia da noite acorda com falta de ar que tem que se sentar na cama ou ir à janela, é outro sinal importante.
e também uma dor no peito. Nós podemos ter dores no peito todas, de muitas até naturezas. da ansiedade, e não da é? ansiedade e tudo isso, mas se a pessoa lá está, antes subia um primeiro andar ou uma entrada de um prédio, normalmente, e agora tem que parar, não é? Porque sentiu um peso no peito, também deve ir ver o que é que se passa. Até quando se anda às compras, não é? Pode Exatamente, acontecer, pode a pessoa sentir- anda às compras, aqueles antes- supermercados enormes, se começar a sentir ali. Um cansaço muito grande ou um peso no peito que tem que parar, deve dar valor a esses... Deve dar valor a isso e e ver o que antes se de ir para passa. férias fazer o seu exame. Exatamente, que é para não ter muitos problemas depois E isto em em férias. qualquer idade. E isto em qualquer idade. Embora nós saibamos que o risco é acrescido. Claro que quanto a pessoa mais idosa é, mais cuidado tem que ter, não é? E quem é que tem mais problemas cardíacos? São os homens ou as mulheres? Até, digamos assim, aos 60 anos são os homens. Depois, porque até à menopausa a mulher está protegida, efetivamente. E passados uns anos da menopausa as coisas ficam iguais, vamos dizer assim. É claro que nessa altura as estatísticas dizem que há mais problemas nas mulheres porque muitos homens já morreram e, portanto... E também sabe, doutor, Mas as mulheres também arranjam problemas a aturar os homens. Não sei, também não dá um sei. certo desgaste, não é? Não lhe parece? Não sei. O doutor considera que não dá muitos problemas à sua senhora, não? Não, senhora, não, senhora. É um marido exemplar. Exemplar ninguém é, mas... Mas faz o melhor possível. Já foi ao São João alguma vez? Não, nunca fui ao São João no Porto. Conheço, eu sou lá de cima do Norte e já fiz muitas vezes o São João ali na zona de onde sou, da zona da Aveira, e saltar a fogueira e estas coisas todas. Mas nunca fui ao São João no Porto. Sabe que o São João no Porto... Mas já hoje reparei que é uma falha grave. É uma falha grave. E sabe porquê, doutor? Porque o São João, não sei se a Ágata vai falar nisso, vai falar com certeza. Há um espetáculo lindíssimo em cima do Rio Douro. O Rio Douro já é bonito. Aquela vista do Cais de Gaia para o Porto é um postal. É uma bonito. coisa linda em qualquer... Em qualquer parte do mundo. Qualquer parte do mundo. E na noite de São João há uma largada de fogo de artifício lindíssima e depois a ponte chora. O fogo de artifício cai da ponte. É uma coisa linda, linda, linda. Portanto, recomendo programar isso. para bem do seu coração É verdade. que uma noite de São João Essas coisas fazem bem ao coração. fazem muito bem ao coração. Vá comer uma sardinhadazinha ali no Cais de Gaia ou no outro lado na Ribeira e assista a este fogo de artifício que é lindo, lindo, lindo. E, aliás, penso que é para o Porto. Muito agradecer muito Obrigado a nós presença do pelo Dr. Nuno convite. Lousada, cardiologista na Fundação Portuguesa de Cardiologia, que tão bons profissionais nos têm enviado e todos estão simpáticos, não é verdade? O Dr. Luís Negrão agora não tem vindo, estará de férias. Não. Diga-lhe ele, temos sentido a falta dele, se bem que hoje muito bem, naturalmente muito bem substituído. Mas nós gostamos muito dele, que ele tem muita graça. Aposto que ele já foi a São João.